Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, e ontem foram divulgados os números do IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E, segundo eles, a inflação oficial do país acelerou para 0,89% em novembro, após fechar em 0,86% em outubro, que é o maior resultado para o mês de novembro desde 2015, quando o indicador foi de 1,01%. Como é que você vê os dados relativos à inflação, Fausto? Bem, Glauco, uma das coisas que a gente está vendo é que a inflação ela veio acelerando ao longo desse ano, e aí eu acho que é bastante importante a gente compreender e também passar um pouco o recado para os nossos ouvintes, porque há um movimento, inclusive, de falar que a causa da inflação é auxílio emergencial, né? Ou seja, as famílias compraram, ou seja, o consumo aumentou por conta do auxílio emergencial e teria puxado a inflação, entre outros fatores. Mas, na verdade, o que a gente tem, de fato, é uma alta de preços puxadas pelos custos de produção. E aí, neste caso, em especial, é a questão do câmbio. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Essa desvalorização tem levado, de um lado, aos commodities em geral, né, a elevação dos preços que são cotados em dólar, tem levado também há uma opção pelos grandes produtores aí do agronegócio a optar por exportar em vez de manter o produto do Brasil. A gente já falou sobre isso alguns meses atrás na questão do arroz, mas a gente está vendo agora esses impactos muito fortes na questão do óleo de soja. Nós começamos a ver esse impacto, por exemplo, no açúcar, na questão do etanol, que subiu bastante esse mês. Enfim, a questão do câmbio é sem dúvida algo que tenha impactado bastante a inflação. Além do câmbio, é óbvio que também a questão das commodities tem a ver com a produção no próprio mundo, uma elevação no mundo em relação aos preços da commodities, e também uma elevação de preços em relação à própria cadeia de fornecimento global. A pandemia colocou uma série de desafios, uma série de questões, boa parte do mundo, em algum momento do ano, parou sua produção. E nós temos hoje no Brasil, inclusive, linhas de produção parada por falta de peças, né, por falta de peças que vêm importadas. Tudo isso, de alguma forma, impacta de maneira bastante acelerada os preços em geral. Tanto é que quando a gente vai olhar para a inflação pelo IGPM, né, ou seja, um índice de preço da Fundação Getúlio Vargas, que olha o preço principalmente a partir dos preços no atacado, né, os preços no mercado vinculados às empresas em geral, a gente vai ver que o IGPM já bateu a casa dos 24% no ano, ou seja, um índice muito, muito acima, inclusive, dos 3% que a gente está vendo agora com relação ao IPCA, que é o índice oficial. Então, é importante dizer isso, Glauco, porque a gente vê, é óbvio que a questão do consumo ele freou a inflação esse ano, ou seja, a crise econômica, a baixa capacidade das pessoas de comprar, de certo modo, freou a inflação, porque os índices já vinham subindo desde o começo do ano, e agora vai chegando mais para o final do ano. A gente está vendo isso nos últimos 3 meses, essa inflação de custo, né, de custos de produção, ela vai se colocando para o conjunto da sociedade. É bom dizer também, Glauco, que tem um impacto importante aí no item transporte, mas principalmente em gasolina. E gasolina é bom lembrar que está a partir da decisão deste governo de implementar ali a política da Petrobras de preços internacionais, ou seja, a gente produz o preço, a gasolina a um valor, mas vende a um valor muito acima, principalmente porque ela também é cotada em dólar. A gente está passando aí pela sexta alta de preço da gasolina. E, de novo, né, vamos lembrar, a gasolina já passou em vários estados dos R$5, algo que também é algo que poderia ter sido controlado aí por meio de uma outra visão da forma como a gente encara os preços da produção aí do petróleo no Brasil, que tem efetivamente a capacidade de produzir quase toda a gasolina necessária para o nosso país. Ou seja, de certo modo, a gente tem, então, de um lado, impacto muito forte do câmbio, de outro, em relação aos transportes, aí o preço
da gasolina e os preços definidos pela política de preço da Petrobras, e de outro, de certo modo, que a pandemia tem significado. E é importante, né, Fausto, isso que você destaca, porque é uma inflação muito fundada na questão dos alimentos, ou seja, que poderia ser, inclusive, minimizada caso houvesse estoques reguladores de alimentos, né, e também que diz respeito ao próprio modelo do agronegócio brasileiro, que é, na sua maior parte, predatório e que não se interessa na prática com o consumo interno, se interessa em ganhar dinheiro na prática. E sempre que tem uma elevação da inflação, Fausto, também tem aquele lobby rentista, né? Aquelas pessoas que, na verdade, defendem, em tese, a austeridade fiscal, mas que, na prática, querem ver a subida dos juros. Essa pressão também por subida dos juros já começa a acontecer por parte do chamado mercado, né, Fausto? Essa subida dos juros tende a acontecer, vamos ver como é que o Banco Central vai se posicionar aí nas próximas reuniões, mas a gente já percebe, sim, uma pressão, e a gente percebe principalmente pelos comentaristas aí da mídia tradicional, que na sua maior parte vêm do mercado financeiro e começam a indicar esse movimento. Agora, o que chama bastante atenção e causa bastante preocupação, Glauco, é porque a economia ainda está bastante fria, e se a gente começa de fato um processo de elevação da taxa de juros, vai acontecer dois fenômenos ao mesmo tempo. Primeiro, que o problema da dívida pública ele vai crescer mais, e ele já é um problema hoje. Segundo, a gente vai ver lá na ponta e de fato a gente vai ter mais austeridade, a gente vai ter mais recessão e muito provavelmente a gente vai subir muito mais ainda a taxa de desemprego. Quer dizer, o embate da questão dos juros que vai se colocar aí já no próximo ano de 2021, em meio a essa inflação de custos aí que está aparecendo, talvez a grande disputa que a gente vai assistir aí nos próximos meses. É sempre bom lembrar que é óbvio que cada qual nesse jogo lida com seus interesses. E aí, no final das contas, quem acaba pagando o preço é a população em geral. No caso dos alimentos, é muito claro que há uma opção pela exportação, há uma opção muito clara de você colocar ali os seus ganhos vinculados à taxa de câmbio e, de certo modo, o governo pouco controla, o governo pouco tem ferramentas, inclusive, uma vez que inclusive desmontou várias delas, e você lidar com essa questão do fluxo de abastecimento no Brasil. Nós tivemos também, é bom lembrar, né, Glauco, que esse ano a questão aí climática, que também mexeu na safra de alguns produtos, e isso impactou o preço desses produtos, principalmente na feira ali, esses produtos mais próximos ali vinculados à produção, mais inclusive da agricultura familiar, de um lado, mas a gente também teve uma opção desse governo em relação à sua visão que tem com relação ao meio ambiente. E essa visão com relação ao meio ambiente também tem deteriorado a confiança internacional no Brasil, e essa confiança internacional no Brasil impacta inevitavelmente o nosso financiamento da dívida, né? Ou seja, quem vem para cá, como investe, por que investe no país. E esse investimento é um dos motivos pelo qual, muito provavelmente, a gente vai ver pressão de juros. Ou seja, a gente vai ouvir muito se falar de que os juros vão subir por conta da inflação, mas na realidade os juros vão acabar subindo por conta de que o governo precisa rolar sua dívida, e com uma confiança baixa do mercado no próprio governo, o que a gente vai ver é que inevitavelmente o mercado pede mais para rolar a dívida. Então nós estamos num debate bastante acelerado aí nesse final de ano com relação à inflação, juros, câmbio. A gente vai muito provavelmente ver isso ano que vem. Agora é um indicador bastante preocupante, porque quando a inflação começa a acelerar, como ela está acelerando nos últimos 3 meses, com uma taxa de desemprego muito alta, a gente caminha para um cenário muito ruim ano que vem, em que a gente pode ter ao mesmo tempo inflação que corrói o poder de compra dos salários, corrói o poder de compra da população em geral, junto com uma taxa de desemprego muito alta, ou seja, com uma economia que ainda patina do ponto de vista do seu crescimento. É um cenário bastante preocupante, porque ela vai se transformando num círculo vicioso em que uma coisa vai puxando a outra e a gente vai, de certo modo, abrindo uma próxima década com expectativas muito ruins para a economia brasileira, mas principalmente para a família e para o trabalhador.
É um cenário que lembra um pouco ali o início dos anos 80, né, Fausto? Quando havia ali uma alta taxa de desemprego, já uma inflação também elevada, a economia não crescendo. E hoje, né, a gente tem aqui pegando, inclusive, a inflação só dos alimentos, que alcançou 12,4% de janeiro a novembro, também a maior para um ano desde 2002, quando os alimentos chegaram a subida de 19,47%. Quer dizer, é um cenário que, de certa forma, a gente parece que está regredindo a um passado que a gente não gostaria de reviver. Enquanto isso, ontem o Diese mesmo divulgou pesquisa relativa à cesta básica, e o auxílio emergencial de hoje ele não consegue comprar metade da cesta básica em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro. É necessário pensar nisso também, num substituto do auxílio emergencial e também numa política de valorização do salário mínimo, Fausto, que acabou sendo deixada de lado? Não há dúvida que a possibilidade da gente impulsionar o crescimento no Brasil parte por uma redistribuição de renda. Nós precisamos trabalhar com ferramentas efetivas de distribuição de renda, da qual a política do salário mínimo ou a renda básica de cidadania são políticas bastante importantes. E eu acho que esse momento, inclusive, é um momento que a gente precisa fazer esse debate da sociedade, inclusive se contrapondo essa versão de que a inflação subiu porque as famílias mais pobres tiveram algum tipo de recurso por conta do auxílio emergencial e isso teria puxado a inflação. Na verdade é o contrário, a inflação começa a subir, inclusive, nos meses que está tendo redução do auxílio emergencial. E se não fosse, inclusive, o auxílio emergencial, muito provavelmente a gente estaria com uma queda no PIB muito maior e muito provavelmente, óbvio, problemas muito maiores com relação à renda das famílias e à capacidade das pessoas lidarem com essa situação da pandemia. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia a todos, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.